Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um vídeo da sequência Pedacinho da Minha História. E continuando falando um pouco sobre a infância, hoje eu vou falar sobre o sonho de menina. Para que eu nascesse, para você que está vendo esse vídeo e não viu o anterior, eu te recomendo voltar uma publicação aí e assistir o anterior, porque vai ser uma sequência. Então, para entender você vai precisar seguir todos os outros aí, e vai ser maravilhoso esse momento com vocês. Tem sido maravilhoso esse momento com vocês. E eu estava lembrando, quando assistindo ainda o vídeo sobre a minha infância, lembrando da dificuldade que foi para que eu pudesse nascer. Primeiro, na infância do meu pai, que eu já disse no vídeo anterior, João Xavier, ele foi acometido de uma enfermidade e foi para a mesa de cirurgia, foi desenganado pelos médicos e para a medicina, meu pai iria morrer ainda na sua infância. Porém, Deus usou alguém, falou com meu avô e disse que na vida daquele menino ele faria nascer projetos e nascer frutos. E um dos frutos está falando com você agora nesse vídeo. Então eu já quero começar esse vídeo já falando com você que, se não chegou o tempo de pôr um ponto final na sua história ou na história de alguém que você está orando por ele, calma. Só quem pode pôr ponto final é Deus. A medicina pode dizer que chegou o fim e todos podem afirmar que não há mais o que se fazer. Mas se Deus ainda tiver projetos, descansa o coração. Meu pai saiu daquela situação terminal para a medicina. E hoje, quando eu vejo meu pai sem camisa, ele tem uma cicatriz enorme na barriga. E quando eu olho aquela cicatriz, eu sempre penso assim: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque se ele está vivo, ele é um milagre. E se ele é um milagre, eu sendo filha dele também sou um milagre. Meu pai se casa com a minha mãe e vem outra dificuldade. A minha mãe não consegue engravidar. Simplesmente não ficava grávida e por quase 2 anos tentando ter um filho. Alguns já diziam, certamente, essa mulher não vai poder ter filho, certamente vai precisar de uma intervenção da medicina, certamente, mas as condições eram precárias, não dá para procurar ajuda. Mas Deus tinha projetos. E de repente, um dia desses, tem uma criança no ventre. E essa criança sou eu, a primogênita da família. Eu venho nascer, minha irmã Mirélia do meio vem nascer, e nós vamos viver situações financeiras muito difíceis, que hoje, na minha ótica de uma pessoa adulta, eu fico imaginando como a minha mãe conseguiu, como o meu pai conseguiu. Lembro que nós fomos morar numa casinha pequena perto da casa da minha avó, mas a casa não era nossa, então logo a gente teve que sair. E quando nós saímos de lá, nós fomos morar em um rancho de palha. Reboco de barro na parede. Palha no teto e debaixo do teto uma lona para evitar que os insetos caíssem e que a chuva entrasse. Eu lembro de noites que meu pai e minha mãe passavam sentados do lado da pequena cama, onde eu estava deitada, com uma lanterna, porque estava chovendo muito, para que nós não nos molhássemos. Lembro-me de um dia que eles nos colocaram dentro do guarda-roupa, porque a chuva era muito forte e na época existia eu e a minha irmã menor, ainda bebê, a Mirélia. Mas os flashes da lembrança ainda ficaram aqui, porque Deus não deixou sair para que eu lembre de onde eu vim e o que Deus tem feito na minha vida.
E lembro-me que então meu pai começou a construir uma casa pra gente próximo ao rancho, bem próximo ao rancho. E ele ia pra lá, ele era pedreiro, ele ia pra lá, ele levantava de parede, ele suava. E minha mãe grávida da Marielle, um barrigão, tava lá junto. Meu pai saía para trabalhar, voltava, ia para casa. Lembro do pastor Dogmar, que nós chamamos carinhosamente de T-Dog. Ia para lá, ajudar a levantar a parede, trabalhou naquela construção muito. E eu lembro do meu pai pregar, e meu pai dizia assim nas pregações dele: Javé Jiré, Deus de provisão. Nós servimos um Deus de provisão, e quando ele pregava isso, os meus olhos brilhavam, porque eu sabia que se papai estava falando que o nosso Deus era Deus de provisão, no outro dia ia ter arroz sobre a mesa. A fé do meu pai, ela entrou em mim desde a primeira infância. A sua fé tem entrado nos teus filhos? O que você faz no seu dia a dia tem influenciado os teus filhos, ou os teus sobrinhos, ou as crianças que te cercam? Porque a próxima geração depende inteiramente de nós. Lembro do meu pai dizer: não vai faltar farinha na panela. E enquanto ele dizia isso, eu como para nossa casa, e eu dizia: papai tá dizendo que não vai faltar. Então se o de hoje acabou, se nós estamos com barriguinha cheia, amanhã vai ter. E tinha. E sempre tinha. E foi no meio dessa influência do meu pai pregando sobre milagre, sobre Deus de provisão, que eu cresci, que as minhas irmãs vieram nascer, que as minhas irmãs vieram a crescer. Sobre chegar em casa, e quando está chegando o final do ano, era aquele momento que a gente queria tanto uma roupa nova, e eu dizia: papai disse que Deus de provisão, então vai chegar. E de repente chegava aquela sacolada de roupa, de doação, sabe? Mas para mim era nova, para mim era a provisão que Deus estava mandando. E a gente jogava tudo pra cima e procurava a sandália que servia, a roupa que servia numa, a roupa que servia na outra. E a gente se alegrava e a gente dizia: Deus, muito obrigada. Era assim a minha infância. E hoje as nossas crianças têm tanta coisa. E às vezes não ensinamos pra ela o valor da gratidão, do simples pão diário. Hoje, quando eu entro no quarto da minha filha, eu falo: filha, você é uma criança muito agraciada por Deus. Dá uma olhada nesse tanto de brinquedo, nesse quarto. Filha, você tem uma TV no seu quarto, filha. Olha esse tanto de vestido, filha. Eu fico inculcando isso na mente dela. Porque senão para ela vai ser pouco e ela vai querer mais e mais, porque fulano tem mais e Beltrano tem mais e Ciclano tem mais. Peraí, eu sei de onde eu vim e eu sei que ela precisa ser grata pelo que ela tem hoje, que é muito mais do que eu tive, e eu era feliz lá, então eu preciso inculcar isso na mente da minha filha. Ensina o valor da gratidão para essa nova geração. Ensina isso. Vamos ser uma geração que vai transmitir valores positivos, não uma geração que vai transmitir para os filhos valores, ou melhor, nada de valores, né? Murmuração, reclama, murmura, reclama. E foi assim, vendo meu pai pregar, que nasceu em mim o sonho de pregar. Mas naquela época, alguns anos atrás, não tinha um ministério feminino desenvolvido, e por sinal eu não me lembro de nenhuma mulher pregadora naquela época. Mas eu pegava as fitas, na época fita, do meu pai, colocava num sonzinho e colocava as fitas para rodar e ficava ouvindo os pregadores, Silas Malafaia, Nerildo Cioli e Decaus Takayama. Eram as fitas que a gente tinha em casa. E eu ficava ouvindo eles pregarem por horas. E eu voltava, ouvia, até decorar as mensagens. E eu ficava sonhando em pregar. Eu ia ver meu pai pregar na igreja e eu chegava, sentava no primeiro banco e eu dizia: eu vou pregar. E eu ia para de trás de casa
E tinha atrás de casa um mandiocal plantado, ao lado do mandiocal e algumas canas plantadas, de modo que as folhagens ficavam bem altas e tinha uma árvore cerrada em um pequeno elevação de terra. E eu subia ali como se fosse o púlpito. E eu subia e eu pegava a Bíblia do meu pai, aquelas Bíblias grandes, mais ou menos no formato dessa, assim, uma Bíblia grande, pesada, formato dessa. E eu bem pequenininha, bem franzinha, eu abraçava a Bíblia. Subia naquele montinho de terra, aquele toco de árvore. E lá eu ficava com a cara fechada. Porque pregador pra mim tinha que ter a cara ruim. E eu ficava ali sozinha. E eu mesmo criava as demais personagens e dizia: vamos ouvir então a pregadora missionária que veio lá do estado de São Paulo. Ela veio lá do estado de São Paulo. Vamos agora passar a oportunidade mais importante do culto, que é o momento da palavra, meus irmãos. Estamos aqui, missionária. E eu via. Eu mesmo pegava a caneta da minha mão. Uma caneta. Eu abria a Bíblia e nem sei aonde eu abria, mas a palavra estava decorada. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, paz do Senhor. E eu começava a pregar. E eu pregava por minutos e minutos e às vezes horas para aqueles pés de mandioca. E às vezes eu dizia, eu via o vento, né? Tava ventando e alguns pés de mandioca faziam algum movimento e eu dizia: o Espírito Santo já chegou na casa. Já tá na casa. Eu repetia aquelas ministrações que eu havia decorado, até os momentos de pausa que o pregador fazia, eu fazia. Gente, às vezes os vizinhos passavam de longe, a gente morava na roça, do lado de lá da cerca, para ir para outra fazenda lá, para outra terra, e eles me olhavam, eu olhava assim. Os vizinhos seguiam sorrindo, acho que pensando: meu Deus, que criança é essa? Que loucura! O que se passa na mente dela? Às vezes as vizinhas iam na nossa casa, a irmã Helena, que até hoje mora próximo à casa que eu morava, e ela ia, e quando ela chegava em casa, eu já olhava para minhas irmãs e dizia: vamos dirigir um culto, gente, a gente precisa dirigir um culto. E as minhas irmãs começavam a dirigir o culto, e lá vinha eu com a Bíblia do papai abraçada, sentava numa cadeirinha atrás das minhas irmãs, e elas dirigiam e passavam para mim pregar, e eu ia de novo na palavra decorada. E pregava toda aquela palavra, e aí as pessoas que vinham lá em casa ficavam assim: nossa, a mente dessa criança. Era o sonho de menina. Sonho que pra mim, quando eu terminava as ministrações e quando eu fui crescendo um pouquinho, eu comecei a olhar no espelho e dizia: eu não tenho condições para realizar esse sonho, porque eu não consigo estudar numa grande escola, numa grande universidade, porque pela ótica financeira, nossa, é impossível. E para mim, os grandes pregadores, eles tinham que ter o seguinte quesito, era a minha mentalidade: eles precisavam estudar, ter uma formação acadêmica, eles precisavam ter muito dinheiro para poder eles viajarem pregando, eles precisavam ter muita altura e porte para chegar na igreja e as pessoas falarem: nossa, olha o tamanho. Tudo contrário da minha realidade, muito pobre, sem condições para estudo e muito pequena. Para você que me conhece pessoalmente, você sabe do que eu tô falando. Eu tenho 1,55. Na realidade, eu tenho 1,56 mais ou menos, sabe? Mas esse 1 centímetro nunca me dão. Então, eu vou ficar com 1,55. Tenho 1,55 de altura e eu peso 45 quilos. 45, 46. 45, 46. Não saio desse aí. Agora, imagine o tamanho de gente que eu sou. E naquela época. Desce isso, alguns anos atrás. Gente, parecia impossível para mim naquela época. Mas todas as vezes que a palavra impossível aparecia, ou que a mentalidade de impossível aparecia, que eu olhava e falava assim, o Espírito Santo me enchia de tanta vontade, tanta vontade, tanta vontade.
que eu corria de novo para de trás da casa e eu começava de novo a pregar para os pés de mandioca. Eu e você servimos a um Deus que realiza sonho de meninos.